A paz do Senhor, irmãos. Deus é onipresente. Onipresente significa estar em todos os lugares ao mesmo instante. Não tem um lugar ou um momento em que Deus não esteja. Ele está em todos os lugares, em todos os momentos. Eu postei há pouco um vídeo a respeito do Espírito Santo de Deus sair da terra. É onde seria como ferir este atributo incomunicável de Deus, ou tirá-lo, esse atributo. É impossível, não tem como. Deus, ou o Espírito Santo de Deus, não está em todos os lugares. Certo é que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, está em todos os lugares, tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo. Não há um lugar onde ele não esteja. Mas, no entanto, algum versículo nos deixa meio, pode dizer, confusos quanto a Deus estar em todos os lugares. Um deles, 1 Reis 8:27, vai falar que, mas será possível que Deus possa habitar na terra? Então, essa pergunta seria uma das situações onde estaria colocando uma interrogação a ponto de Deus poderá não habitar na terra. Mas, no entanto, isso aqui é uma pergunta retórica. Pergunta retórica é uma pergunta que ela não espera uma resposta. A pergunta retórica surge, ela é feita para marcar uma reflexão, para causar uma reflexão no leitor. Ela não traz a resposta, não exige uma resposta. Tem uma resposta, mas a pergunta retórica é para causar um impacto de reflexão. A pessoa vai refletir e vai ver, poderia, por um acaso, Deus não habitar na terra? Outra situação é Atos 7:48, que diz que o Altíssimo não habita em templo feito por mãos humanas. Então Deus não habitaria na igreja, porque é o templo, e cremos que é a morada de Deus, habitação de Deus, templo de Deus, mas Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Mesmo na minha casa, é uma habitação, é um templo, é uma casa, uma moradia feita por mãos humanas, mas eu creio que Deus habita no meu lar, Ele habita na minha casa. Não habitaria Deus na terra, não habitaria em templos feitos por mãos humanas? Então vamos ver o que significa habitar. Habitar é morar, residir. Então, quando trata de habitação, é moradia ou residência. E ela está ligada, a palavra habitar, ligada à raiz hebraica da palavra Shekinah, que significa glória de Deus ou presença de Deus, presença divina. Traz dois sentidos esta palavra na raiz, na etimologia da palavra. Então, lá na raiz da palavra, tem dois sentidos. Um deles, habitar, morar, residir. E outro, alojar, instalar. Todos os dois têm a ver com a Shekinah de Deus. Agora, a onipresença, nós já vimos que é onipresença, não é onipresença, é onipresença. É que Deus está em todos os lugares, ao mesmo instante, no mesmo momento. De toda a eternidade, não há um momento sequer em que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo não estivesse. E nenhum lugar da eternidade que Pai, Filho e Espírito Santo não estivesse. Salmo 139 já nos mostra a onipresença de Deus. Salmo 139, o salmista vai perguntar, para onde me ausentarei do teu Espírito? Fala sobre subir ao céu, lá tu estás. Se eu ir ao Seol, o Seol trata de sepultura, trata de inferno, nem no inferno, nem o inferno impossibilita a presença de Deus. Deus está presente em todos os lugares.
Mas nós queremos fazer essa diferença sobre a presença de Deus estar e a habitação de Deus. Então, e se eu levar a minha cama e habitar, eu quiser, nos mares, nas extremidades do mares, até ali tu estarás me guiando, a tua mão será comigo, até ali estarei seguro. Não há como fugir da presença de Deus. Jeremias 23, 24, também há uma pergunta. Esconder-se-ia alguém de maneira que eu não possa achar? Por um acaso não encho eu todos os lugares e toda a terra? A presença de Deus é sobre toda a terra. Não tem aonde o Senhor não esteja. Mas vamos ver então se Deus mora, habita, reside em todos os lugares ou se somente é a presença de Deus que está em todos os lugares. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, escrevendo à igreja de Laodiceia, que é uma igreja a qual as obras já foram reprovadas, porque ela se sente rica e abastada, não tem necessidade, não tem falta de nada. E o Senhor vai ainda repreender ela e dizer que não sabe que é pobre, cega, miserável, nu. Vai aconselhar que compre ouro refinado, colírio, vestes brancas. E a essa igreja, ele vai dizer no versículo 20 do capítulo 3 de Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei e estarei. Então, se alguém ouvir as minhas batidas, se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele ceará comigo. E aqui está falando com o anjo da igreja de Laodiceia. Está me dizendo que pode a presença de Deus estar no templo, mas não ser este templo a habitação do Espírito Santo de Deus. Sabe, eu não gostaria, não estaria satisfeito se no meu lar Deus fosse apenas visitante. Eu quero que o Espírito Santo de Deus faça morada na minha casa, faça habitação, residência, fixe residência, fixe moradia, fixe morada na minha casa, no meu lar, na minha família. E que não seja apenas visitante, que não seja somente a presença dele ali, como eu visitar a casa dos irmãos, mas eu não moro. É como eu estar na igreja, mas não moro na igreja, a minha presença vai lá, está lá naquele momento, mas não moro lá. O Espírito Santo de Deus precisa ser moradia, tem igrejas inteiras, tal qual a igreja de Laodiceia, a qual o Senhor não habita. A presença do Espírito Santo de Deus, sim, está ali, mas não faz diferença a presença do Espírito Santo de Deus ali. Faz diferença ele poder morar ali. Por quê? Porque assim como ele está presente no centro de Macumba, assim como ele está presente nas esquinas de tráfico, nos blocos de carnaval, nos bailes funks, nos motéis, ele está presente em todos os lugares, até mesmo no inferno. Mas a presença dele não faz diferença nenhuma. Faz diferença quando ele habita, quando ele encontra morada, quando ele encontra lugar onde ele possa residir, fixar moradia, fixar habitação. Isso é que faz diferença. Tem igrejas inteiras onde a presença dele está, mas ele não habita. Então, ainda que esteja a presença dele ali, ele não pode manifestar a sua glória, a Shekinah. Não tem como, porque ele não habita ali. Somente ele está, porque ele é onipresente, não tem onde ele não está. Até no inferno. Então, não tem onde ele não esteja. Ele está, mas faz diferença se ele habita. Agora vamos adiante. João 14, 16 a 17, falando a respeito do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, que é o Paracleto, aquele para estar junto,
Jesus vai dizer: eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Aquele que o mundo não conhece e nem pode recebê-lo, mas que mora em vocês, vive em vocês, reside em vocês. Ele está falando para a igreja, ele está falando para o seu quadro apostólico, ele está aí falando para os seus discípulos, para os seus seguidores, que o Espírito Santo habita neles, mas que não habita no mundo. Que o mundo não pode conhecer, nem o pode receber. Por quê? Porque precisa a resposta do homem para que ele venha a habitar. É necessário que o homem responda positivamente, seja positivo, responda com um sim, para que ele possa habitar. Tem que ser discípulo de Jesus, tem que ser aprendiz de Jesus, para que o Espírito Santo venha fixar morada. Como fica então esse atributo? Como fica o atributo de Deus? Então Deus não habita em todos os lugares? Sim, ele está em todos os lugares. Mas ele só habita aonde ele receber uma resposta positiva para a moradia. Então nós vamos ver, isso se aplica à igreja, tem que haver a resposta do homem para que ele possa habitar, fazer morada, fixar morada, residência ali. Se a resposta do homem não é positiva, ele não vai morar. Está presente, está. Não tem aonde Deus não esteja. Mas habitação, não. Vamos ver Lucas 9, 23, que vai dizer: se alguém quiser vir após mim, Jesus é quem está dizendo estas palavras. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga. Se alguém quiser, tem que haver a resposta positiva do homem. Se não tem a resposta do homem, não tem como. Aqui eu estou falando até de um outro atributo, que é a onipotência. Ele também é onipotente. Mas vamos falar um pouquinho sobre este atributo no Filho, a onipotência. O Filho não pode, como sendo Deus, fazer tudo o que quer. Há impossíveis. A Bíblia vai dizer que não há impossíveis para Deus. Não há o que ele não possa fazer. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Ele pode todas as coisas. Não tem o que Deus não possa. Então, Deus quer salvar o homem e não pode salvar? Pode, ele tem poder para salvar o homem. Ele tem todo o poder. Mas o homem tem que responder positivamente. O homem tem que dizer sim para a salvação, senão ele não pode salvar. Então, o poder de Deus está limitado ao querer do homem. Se o homem quer, o querer de Deus não prevalece. Tem mais, falei 9:23, Mateus 23:37. Ele vai falar para o povo judeu: quantas vezes eu quis, como a galinha junta aos seus filhos, quantas vezes eu quis juntá-los, vocês que matam os profetas, mas vocês não quiseram. Está me dizendo que Jesus queria, estava dentro do querer, e ele é onipotente, mas não podia. Por quê? Porque vocês não quiseram. Então, a onipotência e a onipresença de Deus, a onisciência não. O conhecimento de Deus, o todo conhecimento de Deus, não está debaixo, não está à sujeição do querer do homem. Não tem como esconder, não tem como. Tudo vai ser trazido às claras. Não tem nada que eu possa fazer e esconder do grande Senhor e Salvador Jesus Cristo, do Deus Criador do céu e da terra, do Espírito Santo de Deus, que tem olhos como chama de fogo, que a tudo prescruta. Não tem como. Isso não está abaixo do querer do homem, não. Mas quanto à sua onipresença
e a sua onipotência, sim, porque para salvar, o homem tem que querer. Se o homem não querer, Deus não pode salvar. Mas se Deus quer, como que o homem não pode ser salvo se Deus quer? Sabe por quê, meus queridos? Porque aqui Deus não ultrapassa as suas leis. Deus não ultrapassa as suas leis. Não tem como Deus que fixou a lei. Ele fixa uma lei e ele não viola as suas leis. E uma das leis que Deus ele é limitado àquela lei, não é que Deus seja limitado, mas ele não ultrapassa essa lei, ele não quebra essa lei. Quem quebra a lei é o homem, Deus não quebra as suas leis. Quem quebra a aliança é o homem, Deus não quebra alianças. Mas, no entanto, há uma lei do livre-arbítrio. Sim, a livre escolha. Deus quis, Deus deu para o homem isso. Então, esta lei do livre-arbítrio, da livre escolha, é o que Deus deixou para que nós viéssemos a decidir. Deus não entra nessa parte. Porque ele não quer. Porque se ele quer, você vai abrir o coração e pronto, acabou. Para ele não tem. Ele faz o que ele quer, ele é o dono, ele é soberano. Ele sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, pode, tem todo o poder. Mas, no entanto, ele estaria entrando em um ambiente que ele deixou para que o homem escolhesse, ele estaria ferindo a esta lei, que é a lei do livre-arbítrio. Ele estaria entrando em uma dimensão a qual ele mesmo estipulou que é o homem que tem que decidir. Então ele não pode salvar, ele quer salvar todas as pessoas. Em um momento, Jesus entra na cidade e quer ali operar milagres, curar as pessoas, mas ele não pode. Por quê? Por causa da incredulidade deles. Eles querem, mas não pode realizar milagres. Por quê? Por causa da incredulidade deles. Então, a minha salvação depende de que eu queira, eu quero ser salvo. Eu querendo ser salvo, ele vai me salvar, mas se eu não quero, se eu digo não quero Deus, não quero evangelho, não quero igreja, ele não tem como, ele não me força, ele não vai me obrigar a tal. Ainda que situações são criadas me levando para chegar até uma porta que ele queira que eu entre, mas se eu não quero, eu não entro e pronto, é o meu livre-arbítrio, é a minha livre escolha. Eu quero viver a minha vida, a parte de Deus. Então, o Senhor habita no cristão. O Senhor habita na igreja do Senhor. O Espírito Santo de Deus, o cristão é a habitação do Espírito Santo de Deus. Mas é o cristão. É o que abriu o coração para receber Jesus. Porque então eu recebo a Jesus, o Espírito Santo de Deus, que é quem me convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu ouvi a palavra, a fé começa na fé, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A fé foi estimulada, então, em mim. Eu aceitei a Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus vem e faz morada na minha vida. Mas ele mora, ele fixa moradia, fixa residência, ele fixa habitação naqueles que são dele, aqueles que aceitam a sua palavra, aqueles que aceitam o seu senhorio. Quem quiser vir após mim, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, negue-se. Não é mais eu não mando mais. Ele é Senhor, Ele é regente, Ele é dominador, Ele é que vai dirigir e reger a minha vida. Então, sim, eu sou a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, tem mais um lugar que o Espírito Santo de Deus não habita. Em algumas igrejas ele não habita e também naquele que não é cristão, nos infiéis, nos incrédulos, ele não habita. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.